Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube do Caldas Instituto. Nós somos um instituto especializado em consultas de psiquiatria e de psicologia. Eu sou a Ana Caldas, e eu sou responsável pelos atendimentos de psicoterapia e também pela equipe de psicólogas que prestam atendimento de psicoterapia aqui no nosso instituto. Hoje eu vim trazer um tema que é sobre como funciona a terapia cognitiva comportamental. Todas as nossas consultas do Instituto, elas são realizadas por essa abordagem, né? E a gente fala terapia cognitivo comportamental. E quando a gente fala terapia cognitivo comportamental, a gente está falando não só da TCC clássica, que é o que a gente chama da TCC de Beck. A gente está se referindo a todo um guarda-chuva das terapias cognitivo-comportamentais. Então, inclui também a terapia comportamental dialética, que é o melhor tratamento disponível hoje para pessoas que têm transtorno de personalidade borderline. Inclui também a terapia de aceitação em compromisso, terapia do esquema e etc. Então, tudo isso está dentro aí dessa gama das terapias cognitivo-comportamental e a gente escolhe ali, né, dentro da terapia cognitiva comportamental, aquilo que tem uma melhor evidência, uma melhor chance ali de melhora durante o tratamento. Então, o paciente, quando ele chega para ser tratado, né, se por exemplo ele apresenta um caso de TAG, provavelmente a gente vai usar a TCC clássica, né, se o paciente apresenta um transtorno com alta desregulação emocional, como o transtorno de personalidade borderline, a gente utiliza a terapia comportamental dialética. Então, essa é a primeira coisa que vocês precisam saber quando a gente fala de terapia cognitivo-comportamentais, né? Não é só a TCC clássica que vocês veem por aí. Bom, uma outra parte importante, né? Um pilar muito importante da terapia cognitiva comportamental é que a gente quer tornar o paciente o seu próprio terapeuta. Eu vou até, para facilitar, eu vou chamar sempre de TCC, tá, gente? Então, a gente quer tornar o paciente o seu próprio terapeuta. Isso não significa que a terapia não seja relevante, mas que na terapia a gente vai trabalhar algumas habilidades que vão ajudar esse paciente a poder lidar com seus próprios problemas e com as suas próprias questões. Então, por exemplo, se a gente tem um paciente com um transtorno depressivo, ou um paciente com um transtorno de ansiedade, ou um transtorno de estresse pós-traumático, ou qualquer outro transtorno, quando a gente está falando de transtorno psiquiátrico, não tem cura, tem tratamento. E aí, como não tem cura, tem tratamento, não significa que a pessoa vai precisar passar uma vida inteira na terapia. Ela vai aprender habilidades de autoterapia durante as sessões de psicoterapia e em um determinado momento ela já vai ter habilidades suficientes para lidar com os próprios problemas, com os próprios sintomas e vai poder receber alta da terapia. Então, o objetivo da terapia cognitiva comportamental é ensinar habilidades, né, para esses pacientes e também ajudar ali na remissão de sintomas. O ensino dessas habilidades vai ter como consequência a redução ou remissão total do sintoma. Então, quando eu falo que um transtorno não tem cura, tem tratamento, não significa que o paciente vai ter sintomas para o resto da vida. A gente pode conseguir aí uma remissão parcial ou total desses sintomas com o tratamento, mas é importante que o paciente siga exercitando essas habilidades de autoterapia também após o tratamento, né, que é durante aí a alta da terapia. Então, a gente já falou aqui, né, que a TCC, ela é uma gama, as terapias cognitivo-comportamentais são uma gama aí de terapias, que inclui terapia comportamental dialética, terapia do esquema, IACT e várias outras. A gente já falou também sobre um dos pilares principais da terapia cognitiva, que é tornar o paciente o seu próprio terapeuta. E por último, eu quero falar aqui com vocês sobre algo que é tema central dentro da TCC, que é a terapia cognitiva comportamental. Então, na TCC, a gente entende que existe uma relação entre o que a gente pensa, o que a gente sente e a maneira como a gente se comporta. É dessa forma que a gente compreende, né, as nossas emoções, os nossos comportamentos ou as situações que acontecem à nossa volta, por meio dessa premissa principal de que existe uma relação entre o que a gente pensa, o que a gente sente e a maneira como a gente se comporta, tá? Então, em qualquer contexto que eu estiver, em qualquer situação que eu estiver,
Às vezes, sem que eu perceba, eu vou ter algo que se chama pensamento automático. Rapidamente vai pipocar um pensamento na minha cabeça diante de alguma situação. Esse pensamento ele vai ser responsável por gerar em mim alguma emoção. Essa emoção vai ser responsável por gerar em mim um impulso de uma ação. Então, se a gente pegar um exemplo na prática, tá? Vamos supor que você estava passeando ali no shopping, você encontrou uma pessoa conhecida e você decidiu cumprimentar ela ali de longe. Quando você cumprimenta a pessoa não te cumprimenta de volta. E aí, né, diante daquela situação de você ter cumprimentado uma pessoa conhecida, ela não ter te cumprimentado de volta, começam a vir alguns pensamentos do tipo: será que essa pessoa tá com raiva de mim? Será que da última vez que a gente se viu, eu fiz alguma coisa que pode ter deixado ela chateada? Será que essa pessoa não gosta de mim? Então, sem que eu perceba, começa a passar alguns pensamentos na minha cabeça. Se eu tiver esses pensamentos, provavelmente a emoção que eu vou sentir ali naquele momento pode ser um pouquinho de preocupação, um pouquinho de ansiedade. E aí o meu impulso de ação, ou seja, o meu impulso ali de comportamento, pode ser de ficar ruminando aquilo, de ficar tentando me lembrar qual foi a última vez que eu encontrei com a pessoa, o que a gente conversou, o que eu fiz, né? Tentando chegar numa resposta ali de por que ela reagiu daquela forma comigo, ok? Então, nessa situação, eu tive um pensamento automático. E aí, qual é o problema desse pensamento automático? Que nem tudo que a gente pensa é uma verdade. E se eu não tenho clareza sobre isso, isso atrapalha, né, nas emoções que eu vou sentir e também no meu comportamento, que é o impulso de ação gerado por aquela emoção. Então eu posso ter ficado ali bem ansiosa, bem preocupada, ter esse comportamento de ficar ruminando, e às vezes o que eu pensei sobre a pessoa ter ficado com raiva ou alguma coisa nesse sentido não era verdade. E tempos depois eu descubro isso, porque eu encontro de novo com a pessoa, ela me cumprimenta, eu comento com ela que eu encontrei com ela tal dia, cumprimentei, e ela fala: Nossa, desculpa, acho que nesse dia eu estava muito distraído, por isso que eu nem vi você me cumprimentando. E aí, poxa, eu fiquei super ansiosa, preocupada, ruminei aquilo. Na verdade, não era nada daquilo que eu estava pensando, né? Então, um ponto importante, né, para além dessa relação entre o que eu penso, o que eu sinto e a maneira que eu me comporto, é que nem tudo o que eu penso é uma realidade. Isso acontece com a gente o tempo inteiro e a gente chama isso de distorção cognitiva. Se a gente pegar, por exemplo, uma outra situação, vamos supor que você estava ali dentro do avião e a aeromoça vem, né, ela vai servir ali o cafezinho, o serviço de bordo, e ela acaba derrubando o café na sua roupa. E aí, naquele momento, você pode ter pensado assim: ela deveria ser mais atenta, ela não deveria fazer isso, ela deveria prestar mais atenção, isso é algo inadmissível de acontecer. Se você tem esses pensamentos, provavelmente a sua emoção vai ser raiva e o seu comportamento, né, vai ser agir ali de uma maneira mais ríspida com ela. Agora, uma outra pessoa nessa mesma situação, diante desse contexto onde a aeromoça derruba o café na sua roupa, a pessoa pode ter ali um outro tipo de pensamento. Ela pode pensar assim: ah, essas coisas acontecem mesmo, não vale a pena eu ficar preocupado, chateado com isso. Assim que eu desembarcar aqui, eu consigo pegar uma roupa da minha mala, trocar de roupa e dar tudo certo, né? Então, se eu tiver esse tipo de pensamento, a minha emoção ali, ela vai ser uma emoção mais neutra, mais tranquila. E provavelmente o meu comportamento com a aeromoça é falar: não se preocupa, não tem problema, rapidinho eu já consigo resolver isso. E aí, a gente pode colocar ainda nessa mesma situação do avião com a aeromoça, né, no serviço de bordo servindo o café, a gente pode colocar uma outra pessoa que ela vai ter um pensamento diferente dessas duas primeiras. Ela pode pensar assim, diante da situação de ter derrubado o café: meu Deus, e se eu não conseguir trocar de roupa a tempo para chegar na reunião que eu tenho assim que eu pousar? Né? Ou, e se eu não conseguir trocar de roupa e eu chegar lá e as pessoas me olharem e me julgarem por estar com a roupa suja? Se ela tiver esse tipo de pensamento, provavelmente ela vai ficar ansiosa, né? E aí a reação dela com a aeromoça pode ser: não, ela pode falar: não, tudo bem, né? Mas ela vai passar o restante do voo pensando em como que ela vai conseguir fazer as coisas a tempo para conseguir trocar de roupa e chegar na reunião importante que ela tem do trabalho. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o que eu penso nem sempre é uma verdade, é um fato, que foi o exemplo que eu usei ali, né, da pessoa conhecida que você encontra e ela não te cumprimenta, mas que ao mesmo tempo, sendo fato ou não, o que eu penso vai influenciar na maneira como eu me sinto e na maneira como eu me comporto. E aí, se eu não consigo
ter essa atenção consciente sobre os meus pensamentos e conseguir observar e testar a validade deles para saber se aqueles pensamentos são ou não são reais, isso vai me dar ali comportamentos que não estão de acordo com o contexto e provavelmente vão me prejudicar e vão gerar algumas consequências, né? Acontece muito, por exemplo, com pessoas no trânsito. Às vezes alguém te fecha, a pessoa nem fez aquilo de propósito, mas você já pensa que é de propósito, fica com raiva, xinga alguém no trânsito e às vezes, né, tem uma outra pessoa ali no carro, seu filho, etc. E depois de um tempo você se sente culpado por ter agido daquela forma da frente do seu filho. Então, olha só como que gera uma cadeia de situações, né? E tudo começa ali no seu pensamento. Então é muito importante a gente conseguir identificar o que a gente pensa e testar a validade dos nossos pensamentos, tá? Então eu expliquei aqui para vocês, né, sobre a terapia cognitiva comportamental, que ela não é só a TCC clássica de Beck, ela abrange aí outras teorias, por isso que a gente chama de terapia cognitivo-comportamentais, porque são vários tipos de terapia, né? E a gente usa aquilo que tem mais evidência científica de melhora aí para o tratamento do paciente. Eu falei para vocês sobre uma premissa da TCC, que é tornar o paciente o seu próprio terapeuta, e também sobre o pilar principal aí do tratamento, que é a gente entender essa relação que tem entre pensamento, emoção e comportamento, né? Que aí a gente tem o pensamento automático e é algo que a gente trabalha em todas as sessões de terapia para a gente poder entender as dificuldades, as demandas que o paciente traz para o tratamento. E por último, né, já que a gente falou aí que a terapia cognitiva comportamental, o nosso objetivo principal é tornar o paciente o seu próprio terapeuta, esse paciente recebe alta. E essa alta, esse momento de alta, ele é baseado nas metas que a gente tem durante o tratamento. Então, quando o paciente chega para a terapia, a gente cria algumas metas, essas metas elas não são as metas do paciente, elas são as metas da terapia, ou seja, as metas do terapeuta e do paciente são os nossos objetivos, as coisas que a gente quer alcançar ali com a terapia. E aí, quando a gente consegue alcançar todas essas metas, a gente entende que esse paciente já está apto para receber alta da terapia. Então, essas metas, né, esses objetivos, a gente vai trabalhando durante todo o processo, justamente usando aquelas habilidades de autoterapia que o paciente vai precisar praticar após a alta da terapia. E essas metas, elas são muito importantes também para a gente conseguir mensurar resultados. Então, de tempos em tempos, a gente faz o que a gente chama de avaliação periódica, que é fazer uma revisão dessas metas, ver como que a gente está, o que que falta para cumprir, né? Tudo sempre terapeuta e paciente trabalhando juntos, um trabalho em equipe para a gente conseguir alcançar aí uma remissão parcial ou total dos sintomas para que o paciente tenha uma vida com mais qualidade de vida, né? Apesar de um diagnóstico ou apesar de dificuldades, problemas que ele possa ter aí na vida, tá? Espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês como funciona a terapia cognitiva comportamental, como que funcionam as sessões. Se tiver ficado alguma dúvida, se vocês tiverem mais alguma curiosidade, pode deixar aí nos comentários que eu gravo nos próximos vídeos. E se você tem interesse em fazer terapia com a gente aqui no Instituto ou marcar uma sessão de psiquiatria com uma das psiquiatras aqui do nosso instituto, é só clicar no link da bio do nosso canal do Instagram. Eu vou deixar aqui também o arroba para vocês do canal do Instagram, tá? Que é Caldas Instituto. E aí vocês podem clicar no link da bio e agendar a sessão. Então é isso, pessoal. Até o nosso próximo vídeo.